Para você que vai fazer o concurso público da PCTO, eu preparei o resumão esquematizado para esse concurso público. Bom, esse resumão tem como base a estratégia que eu utilizei para ser aprovado no concurso público que eu estou hoje como analista do Tribunal Regional Federal da 4ª Região e também nos outros concursos públicos de tribunal que eu fui aprovado. A ideia é focar nos assuntos mais cobrados. Então, com base na minha experiência, eu fiz um levantamento dos assuntos mais cobrados nos concursos de carreira policial e coloquei nesse resumão. E veja bem, esse resumão, ele não trata de todos os assuntos. Ele trata dos assuntos mais cobrados, porque foi essa estratégia que eu utilizei para ser aprovado em concurso público. É aquela máxima, né, pessoal, do princípio de Pareto. Existe 20% das suas ações que serão responsáveis por 80% dos seus resultados. Então é isso que eu trago aqui para vocês nesse resumão. O material para que vocês tenham um primeiro contato de forma otimizada, o material didático, todo esquematizado, grifado, com esquemas para que você possa compreender com facilidade e para que você possa encontrar a parte do conteúdo que realmente importa, a parte do conteúdo que de fato é responsável pela maioria das questões que caem na sua prova e que podem garantir a sua aprovação. Vem aqui comigo para a tela do meu computador que eu vou te mostrar por dentro como é que está organizado o resumão. Então aqui no nosso resumão nós temos língua portuguesa, raciocínio lógico, constitucional, administrativo, direito penal, processo penal, leis penais especiais e direitos humanos. E também tem a matéria Estatuto da PCTO. Na parte de língua portuguesa, você vai encontrar esses assuntos aqui, ó. Ortografia oficial, acentuação gráfica, hífen, expressões problemáticas, emprego da classe de palavras, substantivo, adjetivo, advérbio, palavras e expressões denotativas, artigo, preposição e numeral, pronomes, interrogativos, indefinidos, possessivos, demonstrativos, relativos e retos, colocação pronominal, proibições, próclise e ênclise, certo? A mesóclise, conjunções, tipos de conjunção, conceito, coordenadas, subordinadas, conjunções com mais de um sentido possível, verbos, definição, característica, indicativo, subjuntivo, imperativo, frases nominais, transitividade verbal, tipos de verbos, vozes verbais, conversão das vozes verbais, sintaxe. Nós vamos falar sobre conceitos importantes, sujeito, predicativo, complementos verbais, orações coordenadas, orações subordinadas, substantivas, pontuação, proibições básicas, uso da vírgula, ponto e vírgula, sinal de dois pontos, reticências, aspas, travessão e parênteses, concordância verbal e nominal, tipos de sujeitos e concordância, regência, considerações iniciais sobre regência, a regência com pronomes relativos, regência verbal, principais regências. Vamos falar sobre crase, semântica, ó, conceito, sinônimo, antônimo, hiperônimos, hipônimos, homônimos, parônimos, polissemia, ambiguidade. Por último, vamos falar sobre compreensão e interpretação de texto de gêneros variados. Isso aqui é o que você vai encontrar dentro da apostila de português. Agora, já na parte de raciocínio lógico, nós vamos falar sobre estrutura lógica, tá? Que aborda lógica sentencial, princípios da lógica, tipo de proposição, tabela verdade, número de linha da tabela verdade, uso de parênteses, operadores lógicos, tautologia, contradição, contingência. No tópico 2, equivalência lógica, conceito e principais equivalências. No tópico 3, lógica de argumentação, conceito, argumento válido, argumento inválido, análise de argumentos e no tópico 4, diagrama lógico. Já no resumão de direito constitucional, nós vamos encontrar os seguintes tópicos, ó: aplicabilidade das normas, poder constituinte, princípios fundamentais e teorias gerais dos direitos. Vamos falar também sobre direitos e deveres, remédios constitucionais, direitos sociais, nacionalidade. Vamos falar também sobre direitos políticos, organização política e administrativa, poder legislativo, poder executivo, segurança pública. Já no resumão de direito administrativo, nós vamos falar sobre regime jurídico administrativo,
princípios, administração direta, administração indireta, poderes, atos administrativos, responsabilidade civil do Estado, improbidade administrativa, processo administrativo. Vamos falar sobre licitações, sobre administração pública e vamos falar também sobre, no tópico 12, controle da administração pública. No resumão de direito penal, nós vamos falar sobre as disposições constitucionais aplicáveis, aplicação da lei penal, que é aquela história, né? Lei penal no tempo, no espaço, lei penal excepcional, temporária. Vamos falar sobre teoria do crime, culpabilidade no tópico 4, erro no tópico 5, das penas no tópico 6, dos crimes contra a pessoa no tópico 7, dos crimes contra o patrimônio no tópico 8, no tópico 9 dos crimes contra a fé pública, no tópico 10 dos crimes contra a dignidade sexual, no tópico 11 dos crimes praticados por funcionário público contra a administração, no tópico 12 os crimes praticados por particulares contra a administração, que cai muito, galera. Crimes contra a administração pública cai muito, né? Crimes praticados contra o Estado Democrático de Direito. Já no resumão de processo penal, nós vamos abordar as disposições constitucionais aplicáveis ao direito processual penal, a aplicação da lei processual penal, inquérito policial, certo? Ação penal, acordo de não persecução penal, teoria geral da prova, provas em espécie no tópico 7, tópico 8, as prisões em flagrante, no tópico 9, prisão temporária, né? Falamos da lei da prisão temporária. No tópico 10, prisão preventiva. No tópico 11, prisão domiciliar. No tópico 12, liberdade provisória e fiança. No tópico 13, medidas diversas da prisão. No tópico 14, jurisdição. No tópico 15, processo criminal de crimes comuns. E no tópico 16, vamos falar sobre as nulidades. Já no resumão de leis penais especiais, nós vamos falar sobre a lei de abuso de autoridade, a lei dos crimes, né, na lei de preconceito de raça ou de cor. Eu foquei aqui principalmente no que mais cai, certo? O Estatuto da Criança e do Adolescente, a lei dos crimes hediondos, crimes no Código de Trânsito Brasileiro, lei da tortura, lei dos crimes ambientais, né? Então os crimes ali contra o meio ambiente. Vamos falar também sobre o Estatuto do Desarmamento, sobre a lei de drogas, sobre a lei dos juizados especiais criminais, sobre a lei de interceptação telefônica, a lei Maria da Penha, a lei de organização criminosa e a lei de identificação criminal. E no resumão de direitos humanos, nós vamos falar sobre a teoria geral dos direitos humanos, a evolução histórica e a geração dos direitos humanos, os tratados internacionais de direitos humanos, controle de convencionalidade. Também vamos falar sobre a Declaração Universal de Direitos Humanos, a famosa DUD. No resumão também tem Estatuto da PCTO, ele vai estar completo também, ó, organizadinho, esquematizado por tabelas. Você vai encontrar aí, nós vamos falar sobre as disposições preliminares, sobre concurso público, ó, provimento, vacância, redistribuição, substituição. Nós vamos falar sobre os direitos e vantagens, vamos falar também sobre as licenças e afastamentos, vamos falar sobre as concessões, vamos falar sobre o tempo de serviço, sobre o direito de petição, sobre o regime disciplinar, vamos falar sobre as penalidades, sobre prescrição, sobre recursos, sobre o compromisso de ajustamento de conduta, direitos e garantias e as disposições gerais, finais e transitórias. Ou seja, vamos falar sobre todo o estatuto da PCTO. Só para você ter ideia de como é que está o resumão, eu vou te mostrar aqui um pouco do resumo de português. Ó. Ele vem assim todo organizado, esquematizado, separado por tópicos, tá? Com as partes principais destacadas, colorido para você poder compreender. E ele sempre utiliza esquemas, tá? Por exemplo, aqui tem uma tabela para facilitar o seu entendimento. Ele tem vários esquemas, ó. Aqui tem o que pode ser importante, que cai em prova, tá? Veja bem, todo resumão ele é organizado dessa forma. Isso aqui é o de raciocínio lógico, tá vendo? Logo de cara você já consegue ver, tá bem organizado. Tem essa tabela aqui para facilitar o seu entendimento. Ó, a tabela verdade aqui, bem organizada também. E ele é assim, tá, pessoal? Ele é assim em todas as matérias, constitucional, ele é assim em administrativo, ele é assim também em penal. Você também vai ver esse mesmo tipo de organização em processo penal. Aqui também nas leis especiais e no resumão de direitos humanos. Olha que bacana esse esquema. E aqui no resumão de estatuto da PCTO, como o foco é a lei seca, aí eu separei ele de uma forma diferente, tá?
que eu fiz uma organização por tabelas para facilitar o entendimento aqui do estudo da lei seca. Uma esquematização por tabela, porque deixa o estudo ainda mais simplificado. Esse resumão, ele também serve para você estudar para outros concursos públicos de carreira policial, como PF e PRF. Então essa noção dos assuntos mais cobrados vai te dar base não apenas para o concurso da Polícia Civil do Tocantins, você pode utilizar ele para outros concursos públicos que você deseja. E se você quiser adquirir o resumão, é só você clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo. Você vai ser redirecionado para uma página e nessa página tem toda a descrição explicando exatamente todos os detalhes de como é que é o resumão. Quais matérias ele tem, quais assuntos que são abordados dentro de cada matéria, o formato do resumão, tem uma amostra do formato para você poder visualizar. E nessa página, se você quer adquirir, você clica no botão Quer Adquirir, que você vai ser redirecionado para outra página que você pode fazer o pagamento. Lá nessa outra página vai ter alguns outros materiais, caso você queira adicionar na sua compra também. E é só você fazer seu pagamento tranquilamente. Então, não perde tempo, clica nesse link que está aqui embaixo, adquire o seu resumão e eu te espero do outro lado da tela, lá na minha área de membros, de alunos do resumão para o concurso público da PCTO.